O nosso perfil teológico de hoje é uma homenagem especial a um grande pastor, um grande cristão, um grande teólogo prático que nos deixou na noite de ontem, dia 27 de abril de 2021, e foi usufruir da vida eterna. René Padilha, teólogo, missiólogo equatoriano, certamente vai deixar saudade não só no mundo teológico, mas vai deixar saudade num mundo já tão empobrecido e sofrido nesse momento da nossa história. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa que marcou a reflexão teológica, a reflexão cristã sobre a América Latina e as suas mazelas, as suas dificuldades, até porque não só era alguém muito sensível a essas necessidades, a essas realidades típicas da América Latina, como foi também alguém que viveu muito de perto o que essas mazelas e essas necessidades são capazes de fazer. René Padilha nasceu na capital do Equador, na cidade de Quito, no ano de 1932. Era membro de uma família pobre, que ficou ainda mais pobre, teve ainda mais dificuldades, porque foi impactada pelas consequências da crise de 1929. O seu pai, a sua família, era uma família protestante, num país como o Equador, de grande maioria católica, e ainda quando criança, ele se mudou com a família para Bogotá, na Colômbia, onde também experimentou um ambiente de pobreza e até de uma certa hostilidade em relação à minoria protestante. Na década de 50, o René Padilha se formou em teologia e em filosofia e um pouco depois fez um mestrado em teologia em Illinois, nos Estados Unidos. Em 1959, ele foi nomeado como secretário para a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos e ele foi nomeado como secretário para o setor da América Latina. Escolheram a pessoa certa para o lugar certo, lugar que ele conhecia já muito bem, e lugar que ele conheceu muito mais ainda e pôde pensar e refletir com a sensibilidade que lhe era característico. Ele teve contato com estudantes universitários de diversos países da América Latina, inclusive do Brasil, e a partir de então o René Padilha começa a refletir sobre o contexto sociopolítico da América Latina, não apenas a reflexão, vamos dizer assim, espiritual do ponto de vista conservador, mas o René Padilha representa um movimento, representa uma leitura teológica e pastoral que reflete a espiritualidade também em conexão com o ambiente sociopolítico no qual a pessoa, a comunidade está inserido. Sem dúvida nenhuma que Jesus nos ensina que espiritualidade também é dar pão para quem tem fome, também é acudir o pobre nas suas necessidades, também é o clamor e a luta pela justiça, que gera a desigualdade, a exploração e que, por causa da injustiça, muitos sentem fome e muitos sentem sede de pão, de água no seu dia a dia. O René Padilha entende essa realidade e isso está presente na sua missiologia, isso está presente na sua ação pastoral, que foi muito intensa, e isso está presente na sua reflexão teológica, que espiritualidade também é se importar com o contexto sociopolítico, sobretudo característico da América Latina, que foi o principal palco da sua atuação. O René Padilha tem contato com a sociologia marxista e principalmente com a teologia da libertação, que era uma vertente católica, que já fazia essa leitura na década de 50, na década de 60, principalmente depois do Concílio Vaticano II, principalmente depois
do CELAM de 1968, em Medellín, na Colômbia, e esse pensamento também tem influências na reflexão e na construção missiológica e prática do René Padilha. Em 1966, ele fez um doutorado na Inglaterra, então era uma pessoa que reunia com brilhantismo a ação prática com a reflexão e a formação acadêmica, né? Isso é uma preciosidade muito interessante. E no ano seguinte, em 1967, ele passou a viver em Buenos Aires, na capital da Argentina, onde viveu a maioria do seu tempo de lá até seu falecimento no dia de ontem, 27 de abril. Em 1974, René Padilha foi um daqueles que participaram da Conferência de Lausanne, que foi uma conferência patrocinada e organizada pelo Ministério Billy Graham, mas que naquela ocasião o René Padilha, o Samuel Escobar, teólogo peruano, se levantaram, tomaram a palavra, fizeram as suas vozes serem ouvidas e as suas vozes foram na defesa da sensibilidade de se analisar o contexto latino-americano, que era um contexto de desigualdade, de exploração, e muito desse contexto era causado diretamente pelas políticas expansionistas e pela influência econômica e política causada pelos Estados Unidos. Naquela ocasião, de 1974, o René Padilha foi quem cunhou o termo teologia da missão integral, que mais do que uma reflexão teórica, é uma proposta missionária, uma proposta missiológica de se entender que a missão não deve ser apenas para, entre aspas, salvar as almas dos seres humanos, mas também se preocupar com as questões sociopolíticas, porque elas também foram preocupações de Jesus, foram convites de Jesus para o nosso engajamento e que elas também têm tudo a ver com espiritualidade. A proposta da missão integral, como o nome já diz, é uma missão integradora, que prega o evangelho todo, não apenas parte deles, para o homem todo, o homem na sua concretude, o ser humano na sua concretude, e para todo ser humano também. A teologia da missão integral, ela preza pela prática eclesiológica, pela salvação, pela vida eterna, sem desprezar o engajamento político-social e a luta pela justiça, que é parte integrante e central na pregação do reino de Deus feita por Jesus de Nazaré, expressa nos evangelhos e que deve ser, sim, sempre uma preocupação e uma luta da igreja que se diz evangélica, do sentido de estar em harmonia com o evangelho, da igreja e da pessoa que se diz cristã, que tem Jesus como mestre, como aquele que inspira a nossa ação e a nossa pregação. Em 1974 também tem a criação do Pacto de Lausanne, que é o pacto justamente um compromisso dessas pessoas pela luta por uma missão integradora e pela luta por justiça na América Latina, e o René Padilha é um dos principais nomes do Pacto de Lausanne e da missão integral. Em 1976, o René Padilha se tornou pastor de uma igreja batista em Buenos Aires e pastoreou todos esses anos sempre com essa sensibilidade e sempre com esse olhar voltado para questões tão importantes quanto essas. O René Padilha também é o fundador da Fraternidade Teológica Latino-Americana, um órgão de reflexão e prática da América Latina que tem sido um contraponto muito importante diante do fundamentalismo cego e meramente dogmático e diante de setores da teologia da prosperidade que visam apenas o lucro acima de qualquer outra ação e que tem gerado ainda mais desigualdade nos seus meios. A teologia da missão integral é um contraponto muito importante, sobretudo nesse cenário que nós vivemos no Brasil e também no restante da América Latina. O René Padilha
se dedicou a palestras, a pregações, veio ao Brasil várias vezes. Também, como eu disse, foi sempre muito ligado à ação pastoral e ele também deixou para nós várias obras, várias palestras, textos escritos, que sem dúvida nenhuma é um compromisso nosso conhecer esses textos, porque são extremamente relevantes para a nossa reflexão e principalmente para a nossa ação. E eu quero mostrar um deles, talvez o mais conhecido aqui no Brasil, do René Padilha, Missão Integral, esse livro que é publicado no Brasil pela editora Ultimato. Vale muito a pena você ler e refletir sobre esse livro, sobre essa obra do René Padilha. Infelizmente, o René Padilha nos deixou nesse mês de abril, que já tinha nos deixado órfão da teologia de Hans King, que nós faremos um vídeo do Perfil Teológico muito em breve, para também homenagear esse grande pensador. O René Padilha deixa um legado muito importante, não só de pensamento, não só de ação, mas também de uma pessoa queridíssima como foi o René Padilha, uma pessoa também inspiradora como ele foi durante toda a sua vida, e ele se despediu da caminhada terrena aos 88 anos de idade, deixando um legado de grande valor, de grande profundidade, no qual devemos nos debruçar, ler, refletir e praticar, e foi desfrutar da eternidade, sem dúvida nenhuma. Fica aqui a nossa homenagem a esse grande cristão que foi René Padilha. Fica aqui, por um lado, a nossa lamentação da perda desse grande nome, da falta que ele fará, mas também a alegria de saber que ele deu a sua grande contribuição enquanto presente aqui nessa terra e que estará desfrutando da eternidade. E eu também me despeço por aqui, deixando a você um grande abraço, convidando você a deixar o seu like nesse vídeo, compartilhando esse conteúdo, até para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais da trajetória do René Padilha, e que você também se torne membro desse canal, porque você terá acesso a conteúdos exclusivos. E muito em breve nós voltaremos com outros conteúdos, com outros vídeos, outros perfis teológicos aqui no nosso canal. Um abraço a todos e todas, se cuidem e até a próxima oportunidade.